Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias. Meus amigos, final de semana tivemos novidades aí quanto ao contrato do Vasco com a Nike, busca por reforços aí, o Vasco aí negociando com 2 reforços, encaminhando 2 contratações. Vamos falar também aqui de outros nomes que o Vasco está tentando contratar. Também vazamento aí da nova camisa preta do Vasco que deverá ser lançada durante essa semana. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí deverá lançar nessa semana o seu novo uniforme. No próximo dia 27, lançará a sua camisa preta, a primeira camisa do Vasco, a camisa 1 do Vasco de jogo, e esse será o último modelo produzido pela Capa, né? Nesse final de semana tivemos vazamentos aí de cantores com a camisa do Vasco. Essa camisa viralizou as redes sociais e certamente será a nova camisa do Vasco aí que deverá ser lançada nessa semana. Porém, como todo mundo já sabe, o Vasco fechou acordo com a Nike para o início do ano que vem e esse contrato vai ter vigência a partir de janeiro. E o contrato será de 7 temporadas, segundo o jornalista Joel Silva. Já existem os valores que o Vasco deverá receber durante esse período, giraria em torno de 300 milhões de reais em caso de metas batidas pelo clube. Vale ressaltar também que, além disso, o Vasco terá uma parceria com a loja Centauro, que sempre distribui com a maior facilidade os produtos da Nike, além também de ter uma loja temática chamada Vasco Nike. Tudo isso irá acontecer a partir do ano que vem, quando a Nike chegar ao clube. Só que agora a Capa vai lançar o seu último uniforme, como eu falei, teve esses vazamentos. Com certeza, muitos de vocês já devem ter visto aí nas redes sociais esses vazamentos e certamente vai vir uma camisa muito linda, né? Infelizmente não vem com a faixa atrás, como a Capa já fez com a camisa número 1, devido aí também a Capa estar de saída do Vasco, né? Um rápido contrato aí que o Vasco fechou com a Capa, extensão de contrato até o fim desse ano, né? Deixa nos comentários o que você espera da parceria entre Vasco e Nike. E a saída da Capa que vai acontecer em dezembro, mas vai ter aí esse lançamento. Ainda não sabemos se vai ter uma camisa 3 para o Vasco ainda nesse ano. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias. O amistoso com o Bayer Leverkusen não deverá mais acontecer devido à incompatibilidade das datas, devido aí ao Vasco voltar a atuar no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O clube alemão estará no Brasil entre os dias 14 e 24 de julho, período que o Vasco estará em uma maratona de jogos. E segundo o Globoesporte.com, não deverá acontecer esse tão aguardado amistoso, né? Que poderia ser aí um bom teste para o Vasco contra um europeu, né? Diferentemente do que é no Mundial, mas pelo menos o Vasco poderia aí testar a sua força com um grande time lá na Alemanha, né? Tivemos também outras informações trazidas pelo próprio Globoesporte.com que o Vasco deverá fazer uma reestruturação financeira e também estuda a saída de jogadores. Jogadores como Lucas Oliveira, Esforza, Jean Davi, Pumita Rodrigues e Alex Teixeira são nomes que surgem como prováveis dispensas nessa janela de transferências. Para ressaltar que Pumita Rodrigues tem contrato somente até o fim desse ano, assim também como Alex Teixeira. Esses 2 jogadores podem não ter seus contratos renovados e saírem do Vasco. O objetivo da diretoria, segundo o Globo Esporte, é aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Jogadores aí que estão com salários considerados altos, com rendimento abaixo do esperado, os atletas perderam espaço no elenco aí do Vascaíno e não devem permanecer para a sequência da temporada. Internamente, o clube trata o movimento como parte de um processo da reformulação interna que está acontecendo no Vasco. A expectativa é que as saídas ajudem a equilibrar as contas e reforçar setores carentes do time. O Vasco pretende fazer negociações por rescisões amigáveis, empréstimos ou transferências definitivas que estarão em andamento aí nos próximos dias. A barca vascaína, segundo o Globo Esporte, pode aumentar à medida que o mercado se movimenta e novos nomes forem avaliados pela comissão técnica. Claramente, todos esses nomes aí que o Vasco pode se desfazer, pode ser, quem sabe, só o Esforza tem alguma possibilidade de acrescentar alguma coisa, né? Por mais que seja um jogador bem abaixo do que a gente esperava desde que ele foi contratado, tá muito mal o Esforza desde que veio para o Vasco, só que ele ainda pode ter um potencial do que os outros demais jogadores, né? Com certeza poderia, quem sabe, continuar com esse atleta, mas é um jogador caro, né? O Vasco investiu pesado, até caiu no transfer ban da FIFA por conta dessa contratação. E o Vasco pretende se desfazer de todas as formas dele e também do Jean Davi, 2 jogadores caros que o Vasco contratou em definitivo. Principalmente o Jean Davi, claramente não tem a mínima condição de continuar no Vasco. Bom, e agora o assunto que o torcedor sempre espera, né, cara? Que é contratações, chegada de jogadores. Com a contratação aí do Adimar Lopes, o Vasco encaminhou algumas contratações. Segundo o canal Atenção Vascaínos,
o Vasco tem duas contratações em fase avançada. Os reforços seriam um volante e um atacante de beirada. Esses dois jogadores estão muito próximos de assinarem seus contratos com o clube e a expectativa é de que os anúncios ocorram na próxima semana. Segundo as informações apuradas, o Vasco vem mantendo os nomes em absoluto sigilo e as fontes aí que o canal buscou garantem que nenhum dos dois atletas faz parte das especulações que circulam atualmente. São dois nomes aí que ninguém até agora sabe quem são e certamente essa semana o Vasco pode, quem sabe, fechar essas contratações e assim tiver algum negócio concretizado, vamos trazer aqui no canal. Além desses dois nomes, o Vasco também negocia com outros nomes que já foram aí divulgados na mídia. O Vasco já teria procurado informações sobre o atacante Vitor Sá, que está atualmente no Krasnodar da Rússia. Esse jogador chama a atenção do Vasco e poderia ser uma possibilidade aí de contratação. Não sabemos se ele é esse ponto aí que o Vasco está negociando, ou aparentemente pode ser que ele seja um jogador a chegar também junto com esses outros dois atletas contratados que deverão fechar com o Vasco durante essa semana. Além dele, o Gabriel Pirani foi um outro nome que o Vasco também buscou informações, jogador que está atualmente no DC United dos Estados Unidos, é um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz, já não é a primeira vez que ele é especulado no Vasco, e existe uma possibilidade do Vasco tentar contratá-lo. Outro nome seria do Brenner, jogador que está atualmente na Udinese. O Vasco estaria interessado em contratá-lo por empréstimo junto ao clube italiano. Um jogador caro, o Vasco claramente não tem grana para comprar esse jogador e terá que fazer alguns negócios ou com jogadores livres no mercado ou por empréstimo, como é o caso aí que pode acontecer com o Brenner. Outro nome que foi bastante especulado, mas que possivelmente não virá para o Vasco, é do atacante Biel. Atualmente no Sporting Lisboa, está sendo especulado em vários clubes de São Paulo e também no Atlético Mineiro, além, claro, do Vasco. Como disse o canal Atenção Vascaínos, dois nomes já estão fechados com o Vasco. O Admar Lopes começou seus trabalhos após a contratação desse profissional. O Vasco deve ter adiantado muito aí as suas contratações e com certeza já estavam encaminhadas, já que a diretoria do Vasco é quem dá a cartada final, né? Não sabemos aí se o Admar Lopes vai ter tanto poder assim, mais do que tinha, por exemplo, o Marcelo Santana, ou se vai continuar lá, quem sabe, mandando e desmandando Pedrinho e Felipe, né? Eles dando o aval final nas contratações. Deixa aí nos comentários o que você espera desses reforços aí que o Vasco pode aparecer. Gosto muito do nome do Brenner e também do Vitor Sá. O Gabriel Pirani é um jogador bem mais ou menos, não sei se ele vai se readaptar rapidamente ao futebol brasileiro, já está há algum tempo lá no futebol dos Estados Unidos. Claramente, acho que eu não contrataria, porque ele chegaria para, em tese, digamos assim, para substituir o Paê, né, que teve seu contrato rescindido e não é mais jogador do Vasco. É o meio de criação e chegaria para compor o elenco do Vasco. Mas talvez com o Diniz lá no Vasco, pode ser que ele tenha o seu futebol potencializado por já conhecer o treinador. Os outros nomes me agradam mais, principalmente o do Brenner, um jogador goleador, fez muito sucesso no São Paulo antes de se transferir para o Cincinnati dos Estados Unidos, onde se destacou absurdamente na MLS antes de se transferir para a Udinese da Itália, né? Com certeza pode ser um bom nome assim a ser considerado aí pela diretoria e contratado. E o Vitor Sá já não é de hoje que esse nome está sendo especulado, um jogador de beirada, passou pelo Botafogo, jogou muitos anos na Alemanha, no futebol do Oriente Médio, está atualmente no Krasnodar da Rússia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.